Dando continuidade agora, nós vamos ver resolução de equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Nós temos aí um textinho, tá, que fala sobre um pouco da história, mas vocês vão ler direitinho, né? Aí tem a pergunta: quem inventou a fórmula de Bhaskara? E aí no texto vai explicar direitinho essa questão de relacionar esse nome da fórmula, tá, com Bhaskara. Nós vamos a seguir estudar a discriminante de uma equação do segundo grau. O número, que é resultado de b ao quadrado menos 4ac, é chamado de discriminante. A letra que representa esse número, pessoal, é a letra delta, tá? Delta do alfabeto grego, que assemelha-se aí a um triângulo, né? Que tem formato de um triângulo. Então, o número delta igual a b elevado ao quadrado menos 4ac, que é o mesmo que menos 4 vezes a vezes c, tá? É chamado de discriminante. Então, nós vamos calcular o discriminante dessa equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c reais, então são números reais, e a diferente de zero. Esse a é o coeficiente que acompanha o x elevado ao quadrado, ou seja, é o número que acompanha o x elevado ao quadrado. Mais bx, então b é o coeficiente de x, e o c é o termo independente, ele não depende da variável x, tá? E, detalhe, para que seja uma equação de segundo grau, esse a tem que ser diferente de zero. Então, nós temos a seguir a fórmula. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que esse delta é o discriminante. Quando o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes reais distintas. Ou seja, tem duas raízes reais e diferentes. Nós vamos determinar alguns valores e vocês vão compreender. Quando esse delta for igual a zero, nós substituímos na fórmula e esse delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Elas irão ter o mesmo valor. x1 e x2 terão o mesmo valor, tá? Quando o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais. É o caso lá daquela raiz quadrada de menos 4 que nós vimos, né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando esse delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais. Aí temos o seguinte: cálculo das raízes de uma equação do segundo grau. Ok, nós vamos calcular o valor de x1 e x2, tá? Utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Conhecido por nós como fórmula de Bhaskara. X é igual a... Não vai mudar essa fórmula, tá? X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Por que tá b ao quadrado menos 4ac? Porque o discriminante, para você calcular o discriminante, você vai ter que usar essa fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Sobre 2a. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Agora, acompanhe estes exemplos de resolução com essa fórmula. Aí, nós temos aí, ó, a equação é 4x elevado ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero. Nós vamos calcular o discriminante, que é representado por delta. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4ac. Qual é o valor de b? Qual é o coeficiente que acompanha o x? Menos 12. Então, vai ser menos 12 elevado ao quadrado, menos 4, esse menos 4 é da fórmula, tá bom? Menos 4 vezes a. Qual é o valor de a? O valor de a é 4. Qual é o valor de c? 9. Então, menos 4 vezes 4 vezes 9. Menos 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Então, 4 menos 4 vezes 4, 36. 36 vezes 4 vezes 4, 16, desculpa. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 144. Então, temos aí 144 menos 144 é igual a zero. O delta é igual a zero. Nós vimos anteriormente que quando delta for igual a zero, o que acontece com as raízes? Vamos analisar. Olha lá. Delta igual a zero, a equação tem duas raízes reais
iguais. Ou seja, elas terão o mesmo valor, certo? Então, vamos continuar a resolução. Aí nós temos x, nós vamos determinar as raízes agora, tá? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Esse menos, ele é da fórmula, ele não muda, então vamos colocar menos, aí abre parênteses, o b também é negativo, então vai ficar menos 12, mais ou menos raiz quadrada de zero. Por que zero? Porque o discriminante que nós encontramos é igual a zero. Menos vezes menos, mais. Então, não precisa colocar o sinal de mais acompanhando, coloca se quiser. Então, mais 12, mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero, então mais ou menos zero, sobre 8, que é o resultado de 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. Como como o discriminante é zero, né? Então, a raiz quadrada de zero é zero, não vai alterar o resultado final. Então, eu posso eliminar esse mais ou menos zero que tem aí. Então, vai ficar só 12 sobre 8. 12 dividido por 8. 12 oitavos. E 12, se eu dividir 12 por 8, não vai dar um número inteiro. Então, eu posso deixar ele na forma fracionária, se quiser. Ou dividir mesmo 12 por 8, vai dar um número decimal, não tem problema. Simplificando, nós podemos simplificar por 4. Simplificar é dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. 12 dividido por 4, 3. 8 dividido por 4, 2. Então, x1 é igual a x2, que é igual a 3 meios. Tá? Então, essa é a solução da equação do segundo grau. São duas raízes, porém são iguais. Aí nós temos aí 5x elevado ao quadrado menos 3x mais 1 igual a zero. A igual a 5, B igual a menos 3 e C é igual a 1. Esses são os coeficientes da equação do segundo grau. Nós vamos calcular o discriminante, fazer o cálculo, né? Utilizando delta. E já sabemos que a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso b aí é menos 3, então como ele é negativo, nós vamos colocar entre parênteses, tá? Então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, o valor de a é 5 e o valor de c é 1. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. Subtraindo, porque os sinais são diferentes, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Então, nesse caso aí, vai ficar 11 negativo, certo? E se o delta é negativo, a equação não possui raízes reais. Não possui. Então, foi substituído na fórmula para encontrar as raízes, mas nem precisa. Só você colocar impossível em R, tá? Essa equação não tem raiz real, pois não existe valor real para a raiz quadrada de menos 11. Raiz quadrada de número negativo, então não existe. Então, vamos às próximas questões. Considere a equação x elevado ao quadrado menos x menos 6 igual a zero e responda as questões 4 e 5, tá? Analisando essa equação. Na questão 4, ele está pedindo para você identificar os coeficientes A, B e C dessa equação. São 3 coeficientes, A, B e C. Então, nós vamos identificar isso aí. Lembrando que o A é o coeficiente, é o termo que acompanha o x ao quadrado. O B é o termo que acompanha o x. E o C é o termo independente, ele não depende da variável x, tá? Então, nesse caso, nós temos aí, olha só, olha a equação, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Eu coloquei a forma geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Qual a relação? Qual vai ser o valor de a? Que número está acompanhando o x ao quadrado? Porque o a, pessoal, não é o x ao quadrado. O x é a variável. Esse 2 é o expoente. Eu quero saber o número que acompanha o x ao quadrado. Lembre-se que quando não aparece o número acompanhando é porque ele é 1, tá? Então, qual o valor do coeficiente A? 1. O valor do coeficiente B, ou seja, o termo que acompanha o B. A também não aparece, então é 1. Mas qual é o sinal? Vai ser positivo ou negativo? E o C? Na forma geral está mais C. Mas não significa que o resultado que você vai colocar vai ser positivo, porque depende do sinal que acompanha o número.
tá? Então, assim, você encontrou, então você vai colocar A igual a tanto, B igual a tanto e C igual a tanto. Só isso, não tem cálculo nenhum aí na letra A. Então, vamos... Letra A não, na questão 4, né? Só tem ela mesmo. Questão 5. Quais são as raízes da equação x elevado ao quadrado menos x menos 6 igual a zero? Nesse caso, nós não vamos substituir igual nós fizemos nas questões anteriores. Na verdade, vai ficar a critério seu. Mas aqui, como nós estamos trabalhando com a aplicação da fórmula, nós vamos utilizar a fórmula, tá bom? Então, nós temos aí x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Em que o A é o número que acompanha o x ao quadrado, então o A é 1, o B é menos 1 e o C é menos 6. Pronto, já temos A, B e C, tá? Vamos calcular o discriminante utilizando a fórmula de delta. Temos aí B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Em que B é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é menos 6. Quanto que é menos 1 elevado ao quadrado? Menos 1 vezes menos 1. 1 positivo. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. Então, calculamos o discriminante. O delta é igual a 25. Tá? E agora nós vamos determinar as raízes. Como que eu determino essa raiz? Utilizando a fórmula de Bhaskara, onde x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. X é igual a menos, esse menos é da fórmula, o b é menos 1, então nós vamos colocar em parênteses, mais ou menos raiz quadrada de 25, porque o nosso discriminante é 25. Tá? Então, eu digo que x é igual. Eu faço o jogo de sinal, menos vezes menos é mais, coloca se quiser. Então, mais 1, mais ou menos 5, porque a raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, 2, então sobre 2. Só que observe aí que você tem dois sinais, tem um positivo e um negativo aí no meio. Então, nós vamos ter duas raízes, tá? Serão duas raízes reais e diferentes, e distintas, porque o delta ele é maior que zero. Ou seja, o discriminante é 25, 25 é maior que zero. Então, eu fiz aí eu coloquei x1 e x2, só que eu não coloquei o númerozinho em cima, né? Esqueci de colocar esse detalhe, mas já estou falando para vocês. O x1 vai ser x igual a 1 menos 5, então eu vou trabalhar primeiro aí com o sinal negativo. É só para questão de organização, tá? 1 menos 5 sobre 2. Como os sinais são diferentes, a regra diz para você subtrair e conservar o sinal do maior módulo. Então, 5 menos 1, 4. Qual é o sinal que acompanha o maior módulo? É menos, então vai ser menos 4 sobre 2. Quanto é menos 4 dividido por 2? Menos 2. Então, x1 é menos 2. Tá? E o x2? Tá, se eu usei o negativo lá no primeiro, no meio, então agora eu vou utilizar o positivo, porque são duas raízes. Então, x é igual a 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, as raízes são menos 2 e 3, ou 3 e menos 2. É todo um cálculo. Você calcula primeiro o discriminante para depois determinar o valor das raízes, tá certo? Então, vamos para a questão 6. Renata tem 18 anos e Lígia 15. Daqui a quantos anos o produto das idades delas será igual a 378? Daqui a quantos anos? Então, nós não sabemos o número de anos, né? Daqui a quantos anos. Então, representamos essa quantidade por x, por uma letra. Você pode utilizar a letra que quiser, tá? Para representar essa quantidade de anos. Eu vou utilizar x. Lembrando que Renata tem 18 anos e Lígia 15. Daqui a quantos anos o produto das idades dela será igual a 378? Como eu não sei daqui a quantos anos, então eu digo que 18 mais x, que é a quantidade de anos, vezes 15 mais x, que é a idade da Lígia, daqui a tantos anos, é igual a 378. Então, nós temos uma multiplicação aí, envolvendo dois parênteses. A idade de Renata, daqui a tantos anos,
e a idade de Lígia daqui a tantos anos. E essa multiplicação, esse produto é igual a 378, tá? Então, essa aí é a primeira parte. Eu utilizo a chamada propriedade distributiva da multiplicação, onde eu multiplico 18 vezes 15, que o resultado é 270, e multiplico 18 vezes x. Então, vai ficar mais 18x. Logo após, eu multiplico x vezes 15, que é igual a 15x, e multiplico x vezes x, que é x elevado ao quadrado, que é igual a 378. Nós vamos organizar essa equação. É uma equação de segundo grau, em que, na organização, vai ficar o coeficiente a, b e c, tá? X ao quadrado, x e depois o termo independente. Então, nós temos, organizando, olha tudo que está no primeiro membro. X ao quadrado, eu não vou mudar de membro, eu só vou organizar, então não precisa mudar o sinal. Vou colocar x ao quadrado, você vai juntar 18x mais 15x, porque os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Mais 33x, mais 270, que já está correto, e o 378, que está no segundo membro, ele vem para o primeiro, tá? Para que essa equação seja igual a zero. Nós estamos organizando essa equação de segundo grau, para começar a desenvolver, para nós determinarmos o valor de x. Então, nós temos x ao quadrado mais 33x menos 108 igual a zero. Vamos calcular utilizando a fórmula de delta, calcular o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Qual é o valor de b? 33. Então, vai ficar 33 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1, porque o coeficiente a é 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado, tá? Vezes c. O c é menos 108. Então, nós vamos colocar entre parênteses, por ele ser negativo. 33 elevado ao quadrado é o resultado de 33 vezes 33. Nós vamos determinar esse resultado, que é 1089. Então, 1089 é o resultado de 33 vezes 33. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 108, 432. Juntando esses valores, porque os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. 1089 mais 432 é igual a 1521, tá? Pessoal, para facilitar aqui, vocês podem utilizar a calculadora sim, porque a nossa intenção nesse momento é que vocês aprendam a utilização da fórmula da equação de segundo grau, para encontrar o valor das raízes, tá bom? Então, qual a segunda parte? Encontrar essas raízes. X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos. Como 33 é positivo, eu não preciso colocar ele entre parênteses, tá? Porque fazendo o jogo de sinal, ele vai dar negativo ali. Então, vai ficar menos 33 mais ou menos raiz quadrada de delta. Mas qual é o valor de delta? 1521. Sobre 2 vezes 1, que o valor de a é 1. X é igual a menos 33 mais ou menos a raiz quadrada de 1521 é 39. Se eu multiplicar 39 vezes 39, o resultado é 1521. Isso sobre 2, porque 2 vezes 1, 2, tá? Então, nós vamos determinar x1 e x2. Então, o que eu faço? x1 é igual a menos 33. Esse menos, ele não muda, tá, gente? Porque ele é do início aí, ó. Menos 33. Aí, como são dois sinais, vai ficar menos 33 menos 39 sobre 2. Os sinais são iguais. Soma e conserva o sinal. O sinal que aparece nos dois é o sinal de menos, então vai ficar menos. Somando 33 mais 39, encontramos 72. Tudo isso dividido por 2. Efetuando essa divisão, nós encontramos menos 36. Só que aqui, pessoal, vocês têm que observar que esse x é a quantidade de anos, certo? Então, não existe quantidade de anos negativa. Então, esse já está fora da nossa resposta. x2, menos 33 mais 39 dividido por 2. Efetuando a subtração de 39 menos 33, encontramos 6. 6 dividido por 2, 3. Ah, tá. Então, isso aí eu posso utilizar. Ele é positivo.
Então, analisando ao comando da questão. Daqui a quantos anos o produto das idades delas será igual a 378? Você vai marcar a alternativa correta. Mas lembre-se, essa questão está toda desenvolvida, então ela deve estar desenvolvida na sua apostila também. Se não tiver espaço, você vai fazer no caderno, tá bom? Porque além de fazer o cálculo, aí você vai marcar a alternativa correta. Não adianta só marcar a alternativa. Vocês têm o gabarito para preencher, né? Vocês têm o gabarito em que apenas a questão 4, que é aquela que envolve a questão dos coeficientes, você vai colocar aí o valor de A, de B e de C. Os demais é para marcar a alternativa correta, tá? Então, você vai preencher todo esse círculo aí representado, tá? Então, eu creio que com essa explicação vocês já terão condições de responder as questões e até uma próxima.